Olá, amigos, bem-vindos a mais um Papo Aberto. Olha, hoje ao lado aqui do meu grande amigo Cláudio Pires, nós vamos falar de um assunto muito sério. E o nome hoje do Papo Aberto é Maio Laranja. Diga não ao abuso infantil, tá? Esse é o nosso tema e é assim que tem que ser. E para comentar um assunto tão sério, né, que nos assola, nós trouxemos o Felipe do Nascimento. Ele é pedagogo, atua há 15 anos, tem reconhecimento nacional na sua luta, no seu combate contra o abuso infantil. Olha, Felipe, eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso programa, o Papo Aberto, para falar de um assunto tão sério e tão triste. Infelizmente, né? Infelizmente. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço por você ter arrumado um espaçozinho aí na sua agenda aí, que é super concorrida. Bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui. O assunto realmente, ele acaba sendo pesado, mas ele é importante. Então, aos ouvintes, né, do Papo Aberto, é importante que saibam para poder prevenir, porque prevenir é o melhor remédio contra o abuso e a violência sexual de crianças. Ô, Felipe, eu vou começar a falar um pouquinho de você. Você é militar, com patente, formado, e se dedicou a esse assunto. Você posso chamá-lo de você, né? Com certeza. Você tem 34 anos, mas você milita, né? Você atua nessa área já há 15 anos, então você começou muito cedo. Como você começou? Eu tinha um grupo de animação de festa que trabalhava com recriação de crianças, né? Então nós pesquisando como poderia trabalhar melhor com as crianças, como fazer e tal, e dentro dessas pesquisas, esse treinamento, nós recebemos essas orientações, que quando estivermos trabalhando com criança, tomar cuidado com a postura, como abraçar a criança, e foi aí que foi apresentado a mim essa questão da proteção das crianças até na recreação e em festas infantis. E aí foi quando eu mergulhei para poder aperfeiçoar ainda mais os conhecimentos. Legal. Isso não seria só referente ao abuso, mas à exploração também. Ah, também. São assuntos... Porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas há uma diferença entre o que é o abuso e o que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Sim. E estamos nesse mês de maio, quando nós estamos gravando esse programa, não podemos deixar passar, né? Olha, são mais de 202 mil casos, né, de violência sexual contra crianças no nosso país de 2015 a 2021. São números oficiais, né? Como diz um antigo jornalista, né? Isto é uma vergonha. Infelizmente. Uma vergonha. Agora, a gente fica contente de ver que as denúncias também são dados. As denúncias pela internet aumentaram em mais de 80%. Bom, Felipe, vamos começar falando sobre esse assunto. Por que se dá esse abuso? O que falta? Que conscientização? Quais são os cuidados? Conta pra gente um pouquinho. A primeira coisa que nós precisamos saber, e quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir depois, é que há uma diferença em abuso e exploração sexual, porque às vezes nós pensamos que o abuso ele é só com contato, mas o abuso infantil ele pode acontecer sem contatos, e é por isso que uma psicológica e é por isso que na internet acabou aumentando, porque há abuso sem contato físico, né? Então deixar claro aos nossos ouvintes que que o abuso sexual infantil de crianças e adolescentes, ele não é só com contato físico, não é só o ato sexual, mas também através de palavras, de fotografias, de filmagem. Então, assim, deixar um pouco claro isso. Então, existe abuso com contato e sem contato. Já a exploração sexual, ela acaba sendo algo em troca, ou seja, pagamento da mercadoria. Então, acaba sendo uma comercialização com o corpo, com a imagem da criança ou do adolescente. Então tem essa diferença, isso, né? Que acaba tendo um lucro com isso, infelizmente. O né, Felipe, é que às vezes as crianças são jogadas na prostituição pela própria família, né? Que vê ali um meio de conseguir alimento, enfim, é um quadro muito triste, principalmente lá no Nordeste também, na parte mais norte, nem Nordeste. Norte, Nordeste, lá, isso mesmo. E os dados, assim, eles trazem essa estatística porque quanto menos informação essa família tiver, né, e até baixa renda social, ela acaba sendo mais vulneráveis ainda, colocando crianças, e assim, de 2, 3 anos de idade a essa... e aí, uma coisa boa que a gente pode falar, que na verdade não existe
pornografia infantil, não existe exploração nesse sentido de pornografia infantil, não existe, porque a pornografia ela é legalizada. Então a gente chama de sexo com criança, porque isso é errado, né? Porque quando eu falo de pornografia, parece que é algo legalizado. E eu falo pornografia infantil, então é algo que é legalizado? Não. Então é sexo com criança, porque isso não é legalizado, o sexo com vulnerável. Então é importante deixar claro, porque os termos são importantes, porque às vezes os abusadores, sejam homens e mulheres, eles usam dessa fragilidade da fala de denúncia para poder escapar das suas punições. Entendi. Eles usam da lei para usar isso a favor deles. Infelizmente. Já teve casos assim que ficaram o julgamento, assim, teve a prova, só que usaram termos errados, né, como pornografia infantil, como a crime de pedofilia, como não existe o crime de pedofilia. Existe o quê? O abuso de vulnerável. Então, assim, a pedofilia, ela é o estado psíquico. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. E importante o quê? Informação. E é o que os senhores estão trazendo aqui para a população. É verdade. Olha, aqui na Baixada Santista, nós temos 801 casos de estupro registrados em 2023. Né? Então, nas delegacias da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, somam 801 casos de estupro, incluindo estupros de vulneráveis. E é um número que representa o maior índice em uma década, superando os 740 casos de 2022 e os 647 de 2021. Ou seja, a gente vê um aumento, né, Felipe? Desses casos, né? E eu queria entender por que se dá isso, né? Infelizmente, depois da pandemia, teve uma crescente assim muito grande e toda a rede de proteção está trabalhando para que isso diminua, né? E principalmente cidades litorâneas que recebem turista, o número acaba crescendo. Então, Rio de Janeiro, Fortaleza, esse número acaba... Por quê? Vem turistas e acabam tendo esse turismo sexual e que para criança e adolescente isso é um crime, não existe, né? E acaba... o familiar, enfim, colocando essa cultura para as crianças e prejudicando, porque prejudica a saúde física e o psicológico, que é o pior, né? Seria verdade eu dizer que na pandemia onde se revelaram de vez os pedófilos? Pela internet, infelizmente, porque todo mundo dentro de casa e foi onde cresceu mais de 200% essas violências e esses abusos e exploração pela internet, seja com foto, seja com imagem. Infelizmente a pandemia... Sim. E com a pandemia se revelaram. Infelizmente. E na questão que é sempre muito debatida, né? A escola tem um papel muito importante depois da família, né? E na educação sexual é importante a criança ter orientação para conhecer seu próprio corpo, né? E identificar toques inadequados. Perfeito. A ela. É isso? Isso é uma orientação que nós sempre sinalizamos aos diretores, porque às vezes as famílias ficam meio receosas o que fazer, né? Quem tem escola, seja pública ou privada, importante trabalhar isso com as crianças, importante treinar, né, os colaboradores, os funcionários para identificar esse comportamento de alguma violência, seja qual for, física, psicológica, da criança ou sexual, mas treinar os professores para isso, e por isso que a gente trabalha, né, a gente viu trabalhando com professores para poder trabalhar com as crianças, porque acontece, alguns pais têm medo, nossa, vai falar sobre partes íntimas dando um nome científico? Não, existe metodologia certa e eu não vou precisar falar sexo, sexualidade, existem outros caminhos que eu posso usar com crianças sem usar termos da sexualidade ou do sexo da criança, então dá para fazer isso de forma legal, pedagógica e saudável para a criança. É importante a participação dos pais. Sim. Né, em todo esse processo. Né? Sim. Até para o melhor entendimento deles em relação a como lidar com seus próprios filhos. Eu sempre oriento que quem é responsável em dar nomes das partes íntimas e nomes científicos são os pais. Os pais devem dar os nomes científicos, porque é perigoso. Às vezes os pais, a gente recebe o relato de algumas crianças, chamam de florzinha. E aí, sabe o que aconteceu? Esse relato é triste, porque o que acontece? Essa criança, a mãe chamava a parte íntima dessa criança de florzinha. E ela relatou, olha, o tio deu um beijo na minha flor, na minha florzinha.
e a mãe entendeu o quê? Que era a flor física, né? A planta. Ela mesmo deu essa vulnerabilidade. Depois de 2 anos que descobriram que a florzinha que a criança estava se referindo era a parte íntima dela. Então, assim, aos pais que estão nos assistindo, responsáveis, não dê nomes pejorativos, dê nomes científicos às partes íntimas. É responsabilidade dos pais dar o nome científico. E a escola ensinar quais são as partes privadas e as partes públicas do corpo. Devido ao acesso hoje que existe das crianças hoje à internet, aos celulares, essas informações podem chegar a essas crianças distorcidas? Pode. E infelizmente a internet, ela traz o quê? A sexualização da criança, ou seja, assuntos que não é da idade dela, e é por isso que os professores têm que ficar atentos. Às vezes uma criança de 5, 7 anos está falando coisas ou palavras sexuais e que não é da idade dela. Não é porque essa criança ela está se envolvendo, não é porque ela já sabe, é porque alguém já apresentou, seja a internet, seja um amigo, seja um primo. Então, quando a criança tem um vocabulário sexualizado fora da idade, é um alerta. Essa criança está sofrendo uma violência sexual, um abuso, seja ele sem contato, através da internet também. A gente tem que entender também, quando a gente fala dos professores, né, que há uma carga muito grande para eles, né? Já o ensinar ficou difícil, a falta de respeito. Se perdeu isso, né? Infelizmente, né? Infelizmente a gente vê isso, né? Violência nas escolas, a falta de educação e respeito com os professores, o excesso de alunos numa sala de aula, né? Tudo são problemas também. Querendo aqui defender realmente o papel do professor. E tem um outro fator, viu, João? Muito importante. A maioria dos abusos hoje acontece dentro da própria família, né? Infelizmente. Infelizmente. Agora, mas quais são os sinais, Felipe, que você orienta a esses professores que a criança se manifesta? Importante isso, porque às vezes o professor, e eu falo isso com propriedade, na faculdade de pedagogia, né, na licenciatura, para você dar aula, a gente não tem um aprofundamento sobre isso. É muito superficial, no máximo um semestre vai falar sobre isso. Então fica difícil do professor sair da universidade e já identificar isso. Se ele não for buscar, se ele não estudar, acaba ficando difícil. Quais são as orientações que nós passamos em treinamentos para professor? Primeira coisa, toda criança, ela é alegre, ela gosta de brincar, ela gosta de correr. Se uma criança, ela tá calada, ela tá isolada, o comportamento dela mudou brusco, rapidamente, ela corria, ela brincava, ela agora quer se isolar, ela não quer mais ir com os amigos, a frequência na escola caiu, a aprendizagem dela diminuiu. Isso é um sinal gritante, vermelho, que nem você falou, sobre essa criança estar passando por alguma violência. Pode ser psicológica ou pode ser sexual. Então, a primeira coisa, mudança de comportamento da criança não pode acontecer de forma brusca, porque a criança ela tem um comportamento de criança. Brincar, correr, gritar. Se isolou, o isolamento social é um dos sinais também que essa criança está passando por alguma violência. Chamar os pais e falar, escuta, está acontecendo algum problema, porque mudou o comportamento dela, ela passou por um castigo, é algo temporário, ou se de fato tem já um comprometimento maior, né, sobre esse aspecto, né? Importante, né, perguntar isso à família. Então, às vezes os pais só vão na reunião, então é importante os professores chamarem os pais. E outra coisa importante, existem técnicas e metodologias que a gente consegue identificar violências e abusos através de desenho. Então, a criança, através de desenho. Então, a criança que não é alfabetizada, oralizada, que não fala, através do desenho dela, com uma rede de profissionais, pedagogos, neuropsicólogos, eu consigo identificar deste desenho, e nós já tivemos casos assim que conseguimos interferir, que essa criança está passando por uma violência. E a orientação também, né? E fala um pouquinho do Conselho Tutelar também, vocês estão sempre em contato permanente, né? O Conselho Tutelar é um dos órgãos de proteção dessa criança ou desse adolescente. Então, assim, as escolas é o meio mais rápido, né, da cidade. Então, procurar esse Conselho Tutelar, avisar que essa criança está passando por essa negligência, porque a violência é uma negligência, né? Seja dos pais, e é responsabilidade de todos nós, do Estado, da família, da sociedade, de proteger a criança. O Conselho Tutelar é o caminho que vai acompanhar todo o processo dessa criança que está passando por essa violência. Eu imagino que se fica mais complicado ainda quando se dá em família, né, essa situação. Né? Infelizmente, porque imagina, essa criança que conviveu, né, com quem ela deveria ter segurança, ela se descobrir que é na família,
o ideal, né, o Conselho Tutelar faz, tentar tirar o agressor. Mas muitas vezes eu já atendi casos e que isso até corta o nosso coração de que a mãe não quis deixar o agressor, pediu para que a criança fosse embora. E a criança foi para um abrigo, porque a mãe quis ficar com o agressor. Então, assim, é triste uma criança de 6, 7 anos ir para um abrigo no meio de uma noite, porque recebeu a denúncia, porque a mãe optou em conviver com o agressor e deixar essa criança ir para um abrigo e, quem sabe, passar por uma adoção de uma outra família. Então, imagina o estado psicológico dessa criança. Normalmente acabam indo para algum... casa de alguns familiares, avós, quando tem, né? Isso. Tentam procurar o familiar sanguíneo mais próximo antes de uma terceira família para poder adotar, né? Essa questão também de família muito grande, 10 irmãos, 3, 4 mulheres, dentro do próprio núcleo da família pode ocorrer também esse abuso sexual. Com certeza, e aí as famílias que são numerosas precisam ter atenção aos pais responsáveis, né, que querem proteger seu filho. Entenda uma coisa, o filho é uma proteção e eu preciso tomar cuidado, saber com quem ele anda, com quem ele fica. E infelizmente, que nem você falou, as famílias são numerosas e às vezes de baixa renda dormem no mesmo quarto. Um adulto se trocar em frente a uma criança, isso também entra como um abuso sexual, porque a criança não pode ver a nudez de um adulto. Então, aos pais, eu preciso criar o quê? Um ritmo em casa. Às vezes tem pais que gostam de tomar banho com o filho. Ah, mas eu não tenho maldade no meu coração. Mas o abusador, ele vai olhar como a família se comporta. Então ele vai falar assim, olha, faz igual seu pai faz. Outra coisa que a gente sempre orienta é o beijo na boca, que às vezes os pais dão nos filhos, né? O selinho, isso. O americano tem muito desse hábito, né? A gente vê em vários filmes e tal, é um hábito, é uma cultura que eles têm, né? E que é errônea, sabe por quê? Porque assim, além da saúde, porque pode transmitir coisas para a criança, né? O abusador, e a gente vê relatos disso, que ele olha e fala assim, dá um beijo igual o seu pai dá em você. E a criança entende, se eu posso fazer no meu pai, é que é algo bom, algo seguro. Ela não vai conseguir diferenciar isso. Então, não vai ver maldade, infelizmente. Pelo contrário, ela vai se sentir segura. E a exploração dentro das escolas? A exploração acaba sendo bem menor ou quase nada nas escolas, porque exploração envolve essa troca, né, de dinheiro e tal. Isso acontece muitas vezes fora. Então, principalmente em jogos eletrônicos. Por quê? O abusador ele pede foto da criança sem roupa, pede foto dela para poder fazer essa exploração de troca. Eu dou o dinheiro, eu dou um brinquedo, eu dou alguma coisa para sua família. Então, nas escolas acaba sendo bem mais limitado isso, né? Acaba sendo mais o abuso no sentido de toque ou de conteúdos que outros amigos podem passar também. E também as escolas e seus inspetores de alunos têm que estar ligados em tudo isso também, né? Por isso que a direção precisa treinar. Sabe por quê? Porque assim, o abusador ou abusadora, porque existem abusadores homens e mulheres, eles querem silenciar as crianças. Então, se ele chega no ambiente, nossa, aquela escola fala sobre proteção sexual, aquela escola treina, ele vai ficar o quê? Opa, não posso entrar por aqui, porque senão alguém vai saber, vai descobrir. Então, quanto mais informações e quanto mais eu falar isso com a minha equipe, com as crianças, mais eu vou inibir o abuso nessa criança, nesse adolescente. E a facilidade da internet, né, que está sendo, acho que, o grande problema, né? Infelizmente. Os pais não deviam dar essa liberdade ampla e restrita, né? Isso. É um exemplo que eu sempre dou. Tem pais que não deixam os filhos pegarem ônibus de uma cidade para outra. Por quê? Porque isso pode prejudicar, mas pega o celular e dá na mão do filho. É o mundo aqui. Então, assim, ele consegue conversar com qualquer pessoa do mundo. E aí, isso acaba sendo o quê? Algo vulnerável para essa criança, né? Influenciável, infelizmente. A gente teve agora uma pesquisa, né, das nossas rodovias federais, um número absurdo, né, de locais que propiciam essa situação da exploração e também tanto da parte psicológica, sexual, né? E é importante a gente chamar a atenção das autoridades para que, se elas têm mapeado, são quase mais de 20 mil pontos, sendo mais de 600 críticos, né? Então, se existe a pesquisa, se foi já detectado, então a gente teria que o quê? Fazer blitz, né? Fazer assim uma repressão maior, não é isso? Hoje a Polícia Federal Rodoviária ela tem um sistema, né, e um programa que são as rodovias seguras, para poder, já sabe, alguns pontos específicos, e ali acontece uma ronda mais intensiva, e principalmente em horários que
provavelmente seria propício para isso, né? Mas assim, a estrada do Brasil corta de norte a sul, acaba sendo muito grande. Então, assim, cabe também à população ajudar nesse combate. Então, a gente vê que os órgãos competentes estão trabalhando para isso, mas não tem braço para poder fazer uma fiscalização, que nem você falou, mais preciso. Intensa, infelizmente. Né? Precisa-se de mais educação, no caso. Muito. Mais educação. Mais informação. Mais alerta. Mais alertas, blitz. Por isso que eu comecei agradecendo a vocês por essa oportunidade, porque isso é um canal de informação e que vai gerar proteção às pessoas. Com certeza. Mas tem uma pesquisa também que 42% dos casos acontecem em área rural. Aí se vê a necessidade, né? E a importância do envolvimento da comunidade nessa proteção, nessa prevenção, não é isso? Da comunidade, para poder saber da informação e também para pressionar o governo. Porque o governo, nessas áreas, precisa aumentar as informações. Porque às vezes é cultural. Às vezes passa de família. Ah, não, o primo que tinha relacionamento assim, sexual, que achavam normal, que não tinha esse conhecimento. Então, assim, por isso que é importante pedir, provocar aos políticos, governantes, políticas públicas de proteção sexual contra criança e adolescente. É fundamental. Então, às vezes a gente pede tantas coisas, né? Mas isso é fundamental, porque nessas áreas... Então, o Brasil já é mapeado, já sabe quais são as áreas de risco. Então, eu tenho que pedir aos governantes, olha, nessa área, intensifica esse programa. Porque, às vezes, lei a gente tem. A nossa lei garante a segurança das crianças e adolescentes. Só que a gente precisa que as políticas públicas aconteçam de forma efetiva nas áreas mais vulneráveis. E o tráfico de pessoas? Acontece. E o caminho que acontece é a internet. Porque, primeira coisa, uma coisa que eu sempre alerto os pais. Quem faz essa violência do tráfico, ele tem paciência. Então, primeira coisa, ele vai descobrir onde essa criança mora, porque acaba acontecendo um sequestro. Por isso que aos pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, precisa prestar muita atenção. Tem pai que pega o celular... Demais. Foto do colégio, foto do balé, foto da escolinha de futebol. O dia inteiro. Vôlei, vai fazer inglês. Ele está sendo monitorado. Sendo monitorado. Mal sabe ele que está expondo a vida pública do seu filho, a dele e tornando um risco para o seu filho, para um sequestro, para um tráfico humano, de órgãos ou de pessoas. Então, assim, isso é real. Isso é real. Acontece, infelizmente, no nosso país. E os pais precisam ficar alertos. O primeiro é drogas e o segundo é o tráfico humano. Então, assim, para várias coisas, exploração sexual, órgãos, até para questão de escravidão de serviço. E aí acontece, eles vão querer, às vezes, o mais idoso não querer um jovem, um adolescente, uma criança. Vai dar mais anos para ele explorando, né? Só que os pais precisam se policiar, parar de publicar a vida do filho diariamente, qual a escola, o clube de futebol, o que ele está fazendo, porque eles se alimentam disso. Eles pegam... Existem, infelizmente, pessoas que escolhem, idealizam um tipo de criança e falam para essas organizações criminosas, falam assim, eu quero assim. E eles ficam procurando. Então tem pai que posta foto do filho, às vezes, na praia. Gente, privacidade do seu filho é o bem maior. Então tome muito cuidado. Isso é muito importante. Porque hoje, com essa questão das redes sociais, não é isso? Foto para tudo quanto é lado, é um absurdo, né? Principalmente essas meninas novas, né, que gostam de postar biquinho, cabelinho pintado, fazer pose. Isso você só está aguçando. Mas isso nós estamos falando de crianças, né? Mas são então, crianças, assim, não é nem de adolescentes. E né? esse caso que o Carlos falaram sobre isso, porque às vezes os pais idealizam a questão da moda ou do futebol para o menino. Já aconteceu de caso de exploração sexual dentro de agências de moda. Então a gente precisa entender o quê? Conta casos, é bacana, né, o Cláudio? Sim, o Felipe está aqui para contar, eu sei que choca um pouquinho, mas conta de alguns casos que você viu ali em loco, que aconteceu, que você acompanhou. O próprio em São Paulo, né, aconteceu isso, a gente soube esse caso, sobre o clube de futebol, o clube de futebol. O menino tinha 7 anos. Não, vai fazer a famosa peneira, tá com treinador e tal. E a família iludida, infelizmente, porque não pesquisou quem era esse clube, o que fazia, era um clube fantasia, na verdade, não tinha um clube oficial de time como nós conhecemos. Isso, que é o agente. O agenciador. E infelizmente essa mãe, mas a polícia já estava de olho,
deixou o filho, deu o documento, o menino tinha 7 anos. Ah, porque a gente vai pro interior para poder fazer um teste. Só que a polícia conseguiu, na rodoviária, interferir, porque já estava sondando essa pessoa e descobriu que não era uma agência de futebol, era para questão de exploração sexual infantil e através de clubinhos falsos de futebol. Então, assim, aos pais que querem investir na moda, né, as meninas, até mesmo os meninos, e o futebol... É meu sonho, minha filha ser uma modelo, já é desde pequenininho. Isso. Aí meu filho vai ser jogador de futebol. Mas veja... Precisa investigar. Veja, é exatamente o que ele falou. Não que o pai não tenha e não possa ter essa pretensão. Lógico, mas tem que ter os cuidados. Mas tem que ter o cuidado. Sim. Tem que ser uma coisa investigativa. Tem que ir junto. Não pode simplesmente liberar um documento e falar, ó, meu filho de 7 anos pega no braço e leva embora. Como é que é isso? Claro. E aí, iludido pela promessa de um retorno financeiro, acabou fazendo isso. Então, assim, essa criança teve sucesso. E contra as outras que sumiram, desapareceram e a gente não sabe até hoje, né? Por conta disso. Então, assim, olha a importância de investigar. E aí, a nossa vivência, a minha vivência foi assim com a minha mãe, né, também. Onde eu ia, com quem eu tô, quem saber, quem vai, que horas vai voltar. E se perdeu um pouco isso, né? Pra detalhes com quem vai, quem é, onde tá, onde nasceu, quando. Os pais precisam saber o que os filhos estão fazendo. E 100%. Por quê? Porque é uma criança, é um adolescente que não tem essa noção do perigo. E infelizmente é uma questão que hoje em dia o jovem de 12, 13 anos, acho que ele já não deve tanta satisfação aos pais, não é isso? E aí acaba achando que é independente, que conhece. E aí acontece essa questão que nós pontuamos aqui sobre a internet, os abusadores, eles utilizam perfis falsos. Então colocam uma imagem de um jovem, a inteligência artificial consegue até fazer com que a voz fique mais jovial, de criança. E agora, Felipe, com essa inteligência artificial? Eu falo que assim, não, eu como professor, alguns professores têm medo disso. Eu não tenho medo. Mas é que no Brasil a gente precisa fazer isso. Uma educação midiática. Eu preciso ensinar as pessoas a utilizar a tecnologia. Então, se eu não ensinar, e aí a escola às vezes não ensina, os familiares, os pais não estão nem aí, vai ficar vulnerável, né? Então, e a inteligência pode colaborar para o mal. Claro que as empresas estão trabalhando para isso, só que sim, vou pedir lá, transforme essa voz em voz de criança. Ele vai pensar que é uma produção de audiovisual. Mas hoje a gente vê adultos, né? A gente vê adultos sendo enganados, extorquidos, sim, né? Por relacionamentos fictícios, né? Elon Musk, né? Teve um caso de uma moça que ela tinha certeza que ia casar. Verdade, saiu no jornal e tudo. Gastou não sei quantos mil lá para. A inteligência artificial conseguia fazer o perfil dele se movimentando em vídeo chamada, mas era vídeo montado pela inteligência artificial. Quis processar ele tudo. Agora você imagina uma criança. Se um adulto que já tem a sua formação psiconeurológica formada, imagina uma criança que não sabe disso, né? Então precisa tomar muito cuidado. Então, assim, além do cuidado, é uma questão dos pais. Os pais, se você faz essas reuniões com os pais, você coloca para eles, e o que eles falam para você? Mas eu não consigo tirar o celular do meu filho. Eu não consigo fazer com que o meu filho ligue para mim para dizer que chegou. Qual é a maior dificuldade que está sendo, Felipe, que você nota aí? Quando nós treinamos os pais, a maioria dos pais só pensavam que o abuso era com contato físico. Era o ato sexual. Não sabiam que a foto, a pornografia... Que antigamente era assim. Então assim... Anos 80, 70... Não tinha essa informação e essa clareza. Então assim, a primeira coisa que eu sempre escuto nesses mais de 10 anos, quando a gente explana e deixa claro cientificamente o que é o abuso sexual e que existe abuso sem contato. Os pais ficam assim, olha... E sabe o que é o pior? Muitos deles começam a se identificar e falam assim, eu passei por isso. E eu não sabia que estava sendo abusado. Então, assim, o próprio pai. Ali a gente faz encaminhamento para psicóloga, para terapia. Então, assim, além disso. E a outra questão, os pais perderam, alguns, né? Perderam a rédea de casa. E aí, quando a gente fala sobre doutrinar ou ajudar a criança a ter esses limites, mas é difícil, mas é necessário, né? É o famoso o metiolate que antigamente ardia, né? Mas curava. Então, assim, os pais precisam se posicionar, porque é seu bem maior, né? Porque hoje tem pais, né, que eu vejo falando por aí, eu fui filho do mundo, pro mundo. Preciso preparar para o mundo, né? Para poder fazer isso. Correto. Ô Felipe, você fala desse preparo para os pais, enfim.
Você ministra cursos? Conta um pouquinho como é que é. Hoje nós trabalhamos com duas vertentes, né? A gente trabalha com treinamento para a questão das instituições, sejam elas religiosas, sejam elas escola ou até mesmo clube. Hoje existe uma lei de 2014 que estabelece que todo lugar que tem criança precisa ter pelo menos um profissional para identificar tipos de violência. Então, assim, então o clube de futebol precisa ter alguém capacitado, a natação precisa ter alguém. É lei isso? É lei isso. É um pedagogo, psicólogo? Qualquer pessoa, ele só precisa aprender como identificar e notificar isso. Então, assim, o curso é simples, 3, 4 horas, você consegue aprender quais são os comportamentos para isso. Aquelas Isso. principais. Então, né? todo lugar que acaba tendo criança e adolescente, eu preciso ter um profissional. É lei isso. Clube de futebol, natação, escola, qualquer coisa que envolve crianças, eu preciso ter alguém capacitado para isso. Então, a gente faz esse treinamento para instituições e também com as famílias. A gente reúne famílias na comunidade, né, em escolas, para poder explicar e ajudar. Quanto mais informação tiver, o melhor remédio contra a violência sexual é a prevenção, é a informação. Então a gente faz esses 2 trabalhos. E também a gente acaba ensinando com as crianças, né? Então, na verdade, são 3 linhas que a gente faz: instituição, família e com a criança também. Você acha que existe resistência de alguns colégios também com relação a essa orientação ou falta informação mesmo? Eu já vivenciei algumas pessoas resistentes. E a minha fala... E o que elas alegam nessa resistência? Então, tem 2 vertentes. Vamos lá. E eu tive o desprazer de vivenciar as 2 vertentes. Quando alguém é muito resistente e não quer falar desse assunto de hipótese alguma, são 2 linhas. Ou esse alguém foi abusado e falar sobre isso vai doer porque vai ter lembrança, né? Então precisa ser tratado para depois, ou essa outra pessoa que é resistente não foi abusada, mas essa pessoa é um abusador, uma abusadora. E infelizmente já vivenciei esses 2 casos. Pessoas que não queriam falar porque foram abusadas. Então a gente caminha e faz tratamento. E a outra, descobrimos que era um abusador e que não queria trazer informação, porque trazendo informação, perde terreno, né? Então essa era a ideia. É complicado, né? Bom, Felipe, nós temos o Disque 100, não é isso? Que é um facilitador, né? Conta um pouco pra gente aí. Olha, é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, eu tive um caso, eu tô desconfiando que essa criança está sendo abusada. Para ligar pro Disque 100, ou procurar a delegacia, ou o conselho tutelar, eu não preciso ter certeza. Porque às vezes as pessoas querem ter certeza que está acontecendo um abuso ou uma exploração e querem denunciar. Não, quem vai fazer isso são os órgãos competentes. Se eu desconfiar, eu acho que é um abuso, eu vou ligar. Por quê? Vizinho, às vezes. Parente, independente, pode ligar. Chegar na casa e sente alguma situação estranha, ou naquele grupo que a família, a criança está ali, de repente acha que tem alguma coisa que não está muito certa. E ele pode fazer isso. Ele identificou visualmente, ele viu o assunto, ele liga pro Disque 100, procura a delegacia e fala assim, ó, eu acho que não precisa dar seu nome, não precisa dar seu endereço, ele só precisa informar onde que está acontecendo isso. E aí os órgãos competentes, a polícia científica vai investigar para saber. E se não for, que bom. Que bom que não é um abuso, uma violência. Mas também, se for, vai interromper esse ciclo de violência com essa criança e esse adolescente. Então, quem está nos ouvindo, é importante saber. Eu preciso denunciar, sabendo ou não, tendo certeza ou não. Se eu desconfio que algo está acontecendo errado, eu posso denunciar, porque os órgãos competentes vão fazer a investigação por completo. Isso é importante, né? Uma curiosidade. Você já teve nessas suas andanças por aí, você já de cara cruzou com um abusador? Você que você identificou? Falando com a pessoa, você identificou? Às vezes chegando... Ele já falou. Falando no comportamento, Na escola mesmo, onde ele não queria, ele já... E aí, assim, a minha regra é clara, porque isso é um princípio de vida que eu tenho. Se eu souber, eu vou denunciar e... acabou, não tem conversa, né? E às vezes a gente encontra resistência em centros religiosos. Porque, eu posso... Não. A lei é para todo mundo. Então, independente de onde aconteça, escola, centro religioso, eu preciso comunicar e os órgãos competentes vão, e essa pessoa precisa pagar por isso. Porque os centros religiosos, às vezes, tipo assim, então vamos rezar, vamos orar para esquecer. Não, porque para passar,
eu não posso resolver algo que é terreno com algo espiritualizando as coisas. Eu preciso proteger essa criança. Então, assim, muitas vezes as violências aconteciam e a gente negligenciava com a denúncia. Não, vamos que vai passar. Mas há um trauma muito grande. Pessoas que passaram por isso. Envolve casamento, envolve pessoas com relacionamento, até mesmo a criação de filhos. Por quê? Porque o trauma psicológico é muito grande. E qual é o remédio para isso? Não tem um remédio na farmácia, só uma terapia e olhe lá, né? Se essa pessoa não conseguir, vai carregar isso pro resto da vida, essa marca. Pode chegar ao suicídio. E infelizmente, o suicídio acabou aumentando na pandemia por conta disso. Casos de pessoas que deixaram cartas foi porque foram abusadas, ficaram trancadas dentro de casa com o próprio abusador e resolveram fazer o quê? Tirar sua própria vida. A escola era o refúgio. Isso. Tá na rua era o refúgio. Quando fechou o cerco ali. Infelizmente. Porque imagina, se o abusador tá dentro de casa e ela ia pra escola, ou ele ia pra escola, e de repente a pandemia faz o quê? Pega essa criança adolescente e fala assim, você vai conviver. Então, ou seja, o abuso que às vezes acontecia fim de semana, porque não tinha escola ou clube, começou a acontecer todos os dias. E crianças e adolescentes tiraram vidas por conta disso. Infelizmente. Olha, é bem triste, né? É uma situação bem complexa. É uma realidade que ninguém gosta de ouvir, mas que existe. Que existe. E a gente precisa falar, a gente precisa buscar Nós soluções. precisamos alertar sempre, sim. Eu percebo que a grande pegada para tentar mudar esse jogo são as campanhas. São as campanhas. E a gente precisa falar não só em maio, né? O ano inteiro, né? Então, assim, reforço o quão privilégio e quão honroso é isso que vocês estão fazendo. Transformando o meio de comunicação, né? Que é o papo aberto, trazendo informação para a população. E o bom, que a internet vai estar ali. Então não vai ter uma data de vencimento. As pessoas vão se informando e mais crianças e adolescentes vão sendo protegidas. É porque o problema do jovem hoje, ele se achar muito autossuficiente, né? O sabe de tudo, né? Infelizmente. Ele tem acesso a todas as informações ali, então ele acha que tem a experiência de vida, Sim. que na verdade ele não tem e é natural. Não é porque uma pessoa... Ele pode ter um conhecimento de algo específico, né? facilitado por conta de um celular, mas ele não tem a experiência de vida e das relações que muitas vezes seu pai tem, que seus avós têm. E ele vê isso como, isso é careta, não, isso não é bem assim. Mas a coisa não é... É o tal do modismo também, né? Não é dessa forma, não. Então, há uma questão também aí de conceitos, de família, de educação familiar, que abrange muito essa situação aí. E que o pai, muitas vezes... Acho que o pai, ele se choca. Conta um caso aí de um pai que se chocou quando soube que seu filho ou sua filha estava tendo um problema desse. De violência? E assim, teve 2 casos que, assim, mexeram muito com a gente. Infelizmente, foi quando a gente foi explanar isso... Porque, Felipe, só te cortar antes de você falar isso. Por mais que você seja um profissional formado... Há 15 anos nesse mercado, você estuda, você lê, você dá palestras e tal. Você tem um reconhecimento, inclusive, nacional. Dá palestra para o Brasil todo, né? Ô Felipe, ainda assim, não tem como você ficar imune, não tem como você não se chocar, não é isso? E eu acredito que quando não chocar mais... perdeu o propósito, porque assim, é alguém que não pode se defender. Aquilo que eu falei no começo, o abusador ou abusadora, ele procura silenciar essas crianças. Então, se a criança é oralizada, ele vai silenciar. E as crianças que não falam? As crianças com deficiência auditiva. Eu ia perguntar. Os deficientes são os que mais passam por isso. Por quê? Como ele vai sinalizar? Mais difícil ainda. Mais difícil. Por isso que hoje a ciência nos ajuda através da psicologia, da técnica do desenho, para poder prevenir. E aí acontece, relatando aos pais, né? Já teve pais que, assim, se revoltaram e teve pais que identificaram depois de uma palestra que a sua filha estava passando por isso com o avô. Infelizmente. E aí, assim, imagina o sentimento de um pai sabendo que o seu pai faz isso com a sua neta. Então, assim, e até quando descobre, a gente precisa já comunicar aos órgãos protetores, porque, assim, a vontade desse pai era ir lá, acertar as contas com a própria mão, né? E ali pode ter um perigo, um risco, mesmo que o nosso senso de justiça fale um pouco mais alto, mas a lei precisa ser garantida, cumprida, né? E outro caso foi um homem de 62 anos que, quando a gente fez essa palestra, ele descobriu que a vida inteira
dele de criança até os 23 anos, foi quando ele saiu de casa, ele estava sendo sofrendo abuso sexual do seu tio, e ele soube naquele dia, depois de... Mas até os 23 anos? Até os 23 anos, por quê? Infelizmente ele era da área do Nordeste, e ele veio depois para São Paulo, e aqui ele foi onde ele encontrou essa palestra com a gente, né, que a gente fez com a comunidade, com a família. Então assim, passou esse tempo inteiro, porque ele falou assim, eu não lembro quando começou, eu sei que sempre foi assim, e ele não sabia. Mais de 20 anos ele não sabia que isso era um abuso, né? E ali a gente fez encaminhamento para psicóloga, para terapia, porque imagina a dor desse homem. Quando ele toma consciência que estava passando por tudo isso, né? Infelizmente. Felipe, a questão do autista. Por Nós isso... já tivemos aqui no Papo Aberto, tal, que ele não tem muita diferenciação. E ele acaba muitos acabam não verbalizando, né? E aí eu preciso trabalhar com o quê? Com a técnica de imagem, de desenho, né? E aqui nós comentamos aqui, os bebês precisam saber se proteger sobre isso. E como? Precisa ficar de olho. Então os pais precisam, os pais responsáveis, os médicos que estão nos ouvindo também, olhar o corpo dessa criança, né? Se tem algum sinal, se tem alguma coisa sinalizando que tem alguma coisa em perigo, errada. No caso dos pais de crianças autistas, quais as dicas que você pode dar aqui pra gente? Uma das coisas importantes, às vezes o autista ele não vai falar, mas ele está entendendo. Então trabalhe, sempre oriente os pais assim, com o visual. Mostre lá, existe um semáforo muito claro, que é o semáforo do corpo, que são áreas que eu vou sinalizar com o vermelho, que ninguém pode tocar, a não ser que eu precise de ajuda, que são as partes íntimas, partes amarelas, que são as coxas, barrigas, e a verde, que chama de partes públicas. Se os pais que têm alguma criança, seja autista ou seja outra criança típica, que não é verbalizado, que não fala, ele precisa usar esses desenhos. Como eu posso usar? Eu vou imprimir, vou colocar no quarto, vou colocar na sala e vou mostrar para eles, ó, aqui pode, aqui não, porque ele tá entendendo, o cognitivo dele está funcionando. E ali eu vou perguntar, alguém já tocou? E ele vai sinalizar. E a gente consegue identificar através disso. E desenho livres. Só que o desenho livre precisa de um profissional especializado nisso, né? Um neuro, um psicólogo para poder identificar isso. Mas a melhor coisa que os pais podem fazer que estão nos ouvindo, tem uma criança que não é verbal, que não fala, eu vou usar imagens na minha casa. Eu não posso usar uma folhinha e guardar. Vai estar pregado na parede para ele poder saber e olhar sempre quais são as partes que podem ser tocadas ou não. Olha, super interessante, importante essa dica aí, né? E caso o filho tenha passado por essa situação, procurar sempre um especialista para acompanhar, né, para tentar de alguma forma amenizar caso já tenha acontecido essa violência, né? Isso. Com certeza, e procurar terapia, porque às vezes o pessoal, porque terapia, sei lá, é coisa de... Não, todo mundo precisa de terapia, é importante fazer essa terapia. Precisa de terapia. Depois da pandemia, todo mundo precisa. 70, nos anos 60, 70, e que o pessoal falava, terapia, eu não tô louco. É desse jeito, era isso mesmo. Eu vou no psicólogo, não tô nem falando do psiquiatra, tô falando do psicólogo. Né? E no psicólogo, e olha, nós não estamos falando nós estamos falando de 20, 30 anos atrás. Sim. Não faz tanto tempo assim, né? Olha o que era o preconceito, na verdade. E hoje todos, pelo menos já está tendo uma conscientização maior sobre isso, que crianças, adolescentes, pais precisam. Eu falo que depois da pandemia, principalmente, né? Depois da pandemia, todo mundo precisou de terapia, de orientação, de conversa para poder falar sobre isso. Você vê como que a coisa funciona nesse sentido, né? A informação hoje que está muito clara, está nas suas mãos, que é a internet, ela tem duas vertentes. Ela pode ser usada para o bem, como ela pode ser usada para o mal. Infelizmente. Aí veio uma doença, pandemia. Você volta a aglutinar todo mundo junto. Ali se revelaram os verdadeiros diabos, vamos se dizer assim. Infelizmente. Infelizmente. Ou também não, né? Houve famílias que se uniram, vamos ver dos dois lados, né? Ou famílias que passaram a almoçar, a jantar juntas, que não faziam, voltaram a ter um convívio sadio. Resgate também de algumas relações. A grande maioria foi isso. Não sei se eu não tenho estatística para dizer se a maioria ou não, ou qual foi o índice. A gente soube que teve casos de separações, casos de abusos. Teve uma série de situações que o mundo não estava preparado para isso. E da noite pro dia, né? A gente... Foi uma coisa assim, 15 dias, vamos começar aqui,
vamos fechar tudo, vamos ficar em casa, e depois foi se Um estendendo. mês, um ano e assim foi. As pessoas descobriram que não conseguiam conviver juntos. Não, Infelizmente, né? felizmente, porque você vive uma vida. Eu vejo pro lado sempre bom, né? O copo tá. Vamos olhar pro copo vazio ou pro copo Tá mais meio cheio ou meio vazio? né? Então, assim, é bom que você descobrir que não dá para ficar do que você se enganar mais 20, 30, 10, com aquela, passar a vida com aquela pessoa sem notar, né? Mas, enfim, a necessidade da informação Sim, é importante. é fundamental. E a gente se presta a isso aqui, viu, Felipe? O Papo Aberto é isso, é passar a informação, sempre trazendo especialistas, pessoas renomadas, pessoas que realmente se dedicam. Eu sei que para você isso aí é uma dedicação para a Sim. sua vida. É uma bandeira, Você se né? identificou com esse propósito, graças ao nosso bom Deus, que existem pessoas e profissionais que tenham essa disposição, né, de ir contra a esses abusos, contra essas estatísticas, Que é absurdo. Sim. que muitas vezes estão até aumentando. Então fica aqui o alerta, né, do Papo Aberto. Sim. Tem mais oportunidade para o profissional Felipe do Nascimento, para ele, para tantos outros colegas profissionais, pedagogos, que querem realmente falar. E tem que ser assim, tem que Sim. ser aberto. A gente não pode ter aqui, não vamos falar disso. Não, Que nem já a disse. informação é que salva. Né? E assim, o programa é especial porque o nome já diz, Papo Aberto. Já dizia Martin Luther King, né? O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, às vezes, nós sabemos fazer o que é certo, mas eu não vou falar. Então, o mal vai acabar falando mais alto. E aí depois a gente não pode reclamar, né? Bacana. Ô Felipe, conta para mim aqui. Me explica como é que funciona, tá? Porque a gente nem conversou sobre isso. Eu tenho um colégio e quero te contratar. É possível? É possível, a gente tem um plano para isso, né? E toda metodologia, se a longo prazo, a curto prazo, uma palestra específica. Quando é um colégio particular, eu estou entendendo que você faz um planejamento ali, Sim. atende aquilo, orienta também o colégio, né, para uma Isso. determinada situação. Porque deve ter colégio que tem vários, já passou por várias situações de seus alunos Sim. terem problema do abuso infantil, né? E ele identifica esse problema e chama você para começar A treinar os profissionais e trabalhar com os alunos. Uma coisa importante que você está falando sobre isso é que hoje a lei ela determina também a questão da violência institucional, ou seja, se a escola identificou essa violência sexual ou violência psicológica dessa criança e ela não notificou os órgãos públicos e depois os órgãos públicos descobriram que essa escola sabia, essa escola vai ser culpabilizada também. ou até que acontece lá. Isso. Ela vai responder. Por quê? Porque ela não fez nada. Então, assim, hoje existe lei que estabelece isso. Então, as escolas, os clubes precisam treinar as pessoas. E também porque, às vezes, as crianças têm revelação espontânea. Numa atividade na escola, acabou falando, aconteceu isso comigo. E aí a escola tem que notificar. Existe um relatório que a escola pode preencher e que essa criança não precisa ser revitimizada. Por quê? Essa criança vai passar por um corpo de delito, vai passar por um médico e todos esses profissionais não precisam perguntar novamente. Se a escola souber preencher esse relatório vai acompanhar sem que a criança fique verbalizando, ou seja, vivenciando na sua memória esse abuso e essa violência que ele acabou passando. Vai ter um acompanhamento. Vai ter um acompanhamento. Tá. Bom, agora vem uma curiosidade, uma pergunta minha que tem que ser feita. Eu sou diretor ou sou professor de uma escola municipal ou estadual? Como é que eu faço? Nós, aqui em Santos, na verdade, né, tem um programa muito forte, eu faço parte da comissão que trabalha isso, então pode chamar a comissão, que a comissão vai poder... Qual o nome do programa, você lembra? O CMDCA. O CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ele tem a comissão de enfrentamento à violência e exploração sexual também. Então as escolas têm essas palestras, podem chamar esses profissionais, mas especificamente, quer que eu participe lá? Nós podemos ir lá, nós também trabalhamos dessa maneira e de forma também voluntária, para poder servir a sociedade, né? Porque aquilo que o Carlos falou é uma bandeira. Então nós não usamos, infelizmente, da fragilidade para poder ter uma lucratividade. Não, a gente usa isso como uma bandeira para proteger
proteger as crianças, né? Então, as escolas municipais, que a gente sabe como que funciona, nós podemos também trabalhar isso de forma específica. Líder comunitário, as próprias ONGs, né, que precisarem disso, elas podem nos procurar, a gente estabelece ali um acordo, um modo para poder orientar essas pessoas. Na realidade, precisa que se entenda, né? Não estamos fazendo sensacionalismo. Nós estamos falando de uma realidade, não só brasileira, mas mundial. Mundial. E as nossas crianças precisam ser protegidas. E os órgãos públicos precisam se postar. Sim. E vamos deixar claro aqui que o Papo Aberto é isso. Nós aqui não estamos falando dos mais carentes ou de classes sociais, né? O problema é geral e é para todos. Para todos. Para todos. Na sociedade, na média, na baixa, né? Infelizmente, né, o abuso infantil ele está em todas as camadas da sociedade. E isso é notícia, né? Grandes cantores e poetas, que nós vamos falar o nome, né, internacionais, descobriram que foram abusados por empresários e assim, tinha muito dinheiro. Então, teoricamente, ter muito dinheiro pode ser protegido? Às vezes não. Então não é questão de dinheiro. Na sede do sucesso, e aí acabou se perdendo, infelizmente. Não vou nem falar da Igreja Católica, tá? Para não entrar num assunto, mas é de conhecimento público, tá? E notório. O nosso Papa que veio a falecer foi um dos que mais lutou contra isso. Esse abuso, né? Das crianças, enfim. Felipe, olha, é um prazer imenso tê-lo aqui. Espero que você volte mais vezes para a gente poder, não só, é o que você falou, não é só o mês de maio, mas a gente poder estar levando isso, trazer um depoimento de alguém que superou isso, sim. Que superou isso. Muito Acho bom. Que é importante a gente mostrar que se a gente der informação, né, Cláudio? Se a gente levar isso adiante, as pessoas, como o Felipe, que praticamente um jovem, um adolescente, se identificou com esse tema, foi buscar, foi se profissionalizar, se formou, né? Hoje dá aulas e cursos no Brasil todo. Tem muito adulto de hoje que foi a criança abusada de ontem. Infelizmente. Isso é uma realidade. E esse adulto de hoje também precisa ser tratado imediatamente. Sim, porque muitas vezes prejudica até o próprio relacionamento dele em qualquer nível. Dele solteiro, casado, ou numa união estável, ele carrega alguns traumas, entendeu? E às vezes a esposa, o companheiro, a companheira que está do lado, não consegue entender por que alguns comportamentos, algumas situações. Então, é importante a informação. Felipe, eu queria agradecer demais a tua presença, esperando que você volte aí depois com um depoimento de uma pessoa que conseguiu superar esses traumas, né? E nós vamos deixar aqui no final das legendas, vamos deixar aqui o seu contato, né? Para que as pessoas possam realmente procurar. E você que nos assiste, que nos ouve, que queira alguma informação, que queira fazer alguma pergunta, entre nas nossas redes sociais e lá você pode fazer, que a gente vai encaminhar ao Felipe. Compartilhe, se inscreva nas nossas páginas. Participe junto com a gente. Né? Nos dê essa força de vocês, que é importante a gente poder multiplicar a informação. E uma informação que protege. Isso é importante. É importante. Estamos precisando disso, né? Com certeza. Esse é a função do Papo Aberto. Aqui você tem voz. É isso aí. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui, e essa frase que você falou é que termina: nós precisamos dar voz a quem não tem, e o Papo Aberto tá trazendo isso hoje. Tenho certeza que esse programa vai fazer com que crianças e adolescentes fiquem mais protegidas. Que assim seja, que Deus abençoe. Amém. Grande abraço a todos vocês e obrigado pela sua audiência. Vamos juntos. Até mais.